Olá, Carmen, a todos que estão com a gente aqui no Adessar. A gente está vendo um cenário, digamos, turbulento na economia do Brasil, né? O dólar foi lá para cima, bateu R$6, maior valor desde o Plano Real. E para completar, o mercado não gostou nada do pacote de cortes que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou. O que te chama a atenção nesse momento, Carmen? Pois é, Pedro. Essa reação negativa do mercado é preocupante. Mostra que a galera não está muito confiante na capacidade do governo de controlar as contas públicas. É, realmente. E no meio dessa crise toda, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, resolveu, criticar o Banco Central. Acusando a instituição de boicote ao governo e especulação. Saiu na CNN no Brasil. Parece que estão procurando um culpado para a alta do dólar, em vez de assumir a responsabilidade. E você lembra daquela publicação do PT de 2019? Criticando a alta do dólar durante o governo Bolsonaro. Lembro, sim. A moeda estava em R$ 4,26. E agora, com o dólar a R$6 no governo Lula, essa crítica fica meio, como posso dizer, contraditória. Saiu na revista Oeste. Parece que o governo está caindo numa armadilha. Com certeza. A inconsistência é gritante. Eles aprovam um novo arcabouço fiscal para, teoricamente, controlar os gastos. Aí, implementam uma política de valorização do salário mínimo que, segundo análises do blog do BG, entra em conflito com esse limite de gastos. E o mercado financeiro percebeu essa falta de, coerência. A CNN Brasil falou com vários analistas que acharam o pacote fiscal fraco, sem corte de verdade, focando só em cortar futuros aumentos de gastos. Isso. Em vez de atacar os gastos que já existem. É como tentar curar um braço quebrado com um Band-Aid. Exatamente. O Fernando Nakagawa chamou o pacote de curativo temporário para um problemão. E a Febraban também alertou para a necessidade de parar com essa escalada de gastos públicos. Parece que o governo está só empurrando o problema com a barriga. E o próximo governo que se vire para fazer um ajuste fiscal ainda mais difícil. E para piorar, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A CNN Brasil noticiou que o Haddad foi voto vencido nessa questão. A preocupação do mercado é que essa medida gere uma perda de receita enorme e atrapalha a meta de reduzir os gastos. É mais uma prova de que o governo está mais preocupado com medidas populistas do que com um ajuste fiscal de verdade. E o resultado? Uma queda de 2,4% no Ibovespa. Maior em 1,5%. Saiu no jornal O Globo. A bolsa no menor nível desde junho. Um sinal claro de que os investidores não gostaram da revisão dos gastos públicos. E as críticas não vieram só do Brasil. O Globo também destacou análises do JP Morgan e do Goldman Sachs. Eles acharam o pacote fiscal decepcionante, vago e com resultados incertos. O Goldman Sachs foi além. Falou que o pacote reforça a percepção de que o governo só quer arrecadar e gastar. É um recado duro, vindo de instituições tão importantes para o mercado global. A ideia de que o Brasil não está controlando seus gastos pode ter consequências sérias. Fuga de investimentos estrangeiros, a desvalorização ainda maior do real. E os gestores de investimento também não esconderam a frustração. No site Pacote do Governo Decepciona, e gestores esperam piora. Ativos no Brasil vão sofrer. O Rui Alves, da Kinea, falou que as medidas não resolvem o problema principal, a dívida pública. Ele acha que os ativos brasileiros, tipo a Bolsa e o câmbio, vão sofrer nos próximos dias, e que a Selic pode chegar a 15%. É um sinal claro de que o governo precisa mostrar medidas mais eficazes para controlar a dívida pública, para reconquistar a confiança do mercado. E o Estadão fez um apanhado geral das reações a pacote do Haddad. A impressão geral é de decepção e incerteza. Analistas questionam se as medidas vão ser suficientes para tapar o rombo nas contas públicas. A dólar foi lá para cima e a bolsa despencou. Sinal de que o mercado não está confiante. E a isenção do imposto de renda, que muita gente viu como uma medida eleitoreira, só aumentou a desconfiança e insegurança. A pergunta que fica é: será que o governo vai conseguir aprovar as medidas mais impopulares do pacote no Congresso? Tipo a taxação de super ricos. Boa pergunta. O Poder 360 destacou a reação negativa do mercado. O dólar bateu recorde no governo Lula, R$ 5,99. Caramba! E o ministro Alexandre Padilha disse que o PT está comprometido com a revisão fiscal, mesmo com críticas de membros do partido, tipo a Gleisi Hoffmann, alguns pontos do pacote. O Metrópolis noticiou essa declaração do Padilha, que citou a manifestação favorável da presidente do partido ao pacote. Parece uma tentativa de mostrar a união dentro do partido, mas será que isso se sustenta na prática? As divergências internas podem atrapalhar a aprovação das medidas no Congresso? E o próprio Haddad, em entrevista ao Metrópolis, não descartou novos cortes de gastos. Ele disse: se precisarem outros, e certamente vai haver necessidade,
Nós vamos estar aqui para voltar à mesa do presidente com as nossas ideias. Ou seja, o governo ainda não tem um plano definido para conter a crise fiscal. O que eles apresentaram até agora parece ser só o começo de um longo processo de ajuste que pode se arrastar pelos próximos anos. E isso só aumenta a incerteza na economia brasileira. Enquanto isso, o dólar continua subindo. O Globo noticiou que a moeda americana chegou a R$ 5,98, batendo o recorde do novo. Mais um sinal da desvalorização do real e da falta de confiança dos investidores na economia brasileira. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, colocou a culpa da disparada do dólar no Banco Central. Ela fez uma postagem no X chamando a atuação da instituição de crime contra o país. Mais uma vez, a tentativa de politizar a economia e procurar culpados fora do governo. Essa polarização só piora as coisas. O presidente Lula defendeu a isenção do IVI para quem ganha até R$ 5.000. Chamou a medida de extraordinária e justa. Saiu no Metrópolis, foi durante o lançamento do programa Periferia Viva. Dá pra ver que o governo tá preocupado com a popularidade mesmo com a crise. A isenção do IE até pode beneficiar uma parte da população, mas gera um impacto grande nas contas públicas. Pode comprometer ainda mais o controle da dívida. E a gente fica aqui, se perguntando qual vai ser o impacto real de tudo isso na vida da população. Pois é. A crise já está afetando o dia a dia do brasileiro, com inflação alta, desemprego e a perda do poder de compra. O resultado das medidas anunciadas pelo governo, sejam elas positivas ou negativas, só vai aparecer com o tempo. Em um vídeo nas redes sociais, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu o pacote de cortes. Ele disse que as medidas são para criar um ambiente de previsibilidade no Brasil, para atrair mais investimentos, gerar empregos e renda. É o discurso de sempre, tentando acalmar a população, dizendo que o governo está trabalhando para superar a crise, mas na prática as medidas podem ter resultados bem diferentes do que se espera. Marinho também disse que o pacote tenta preservar direitos, mantendo o ganho real do salário mínimo e os programas sociais do governo. Tentando diminuir as críticas de que o pacote prejudica as mais pobres. Mas a gente sabe que, na prática, limitar o crescimento do salário mínimo e restringir o abono salarial pode afetar a renda dos trabalhadores de baixa renda. O governo corta benefícios de um lado e dá isenções do outro. Difícil entender a lógica. E enquanto o debate sobre o pacote fiscal esquenta, o Congresso se prepara para analisar as medidas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que a reforma tributária e o pacote fiscal são prioridade para a casa neste final de ano. Saiu no R7. Ele falou da necessidade de aprovar as coisas antes do recesso parlamentar. A aprovação dessas medidas no Congresso é fundamental para o governo conseguir colocar em prática o plano de ajuste fiscal. Sim. Mas a tramitação no Congresso é complexa, tem muita influência política e isso pode causar atrasos e mudanças no texto original. E no ano eleitoral, a pressão em cima dos parlamentares aumenta ainda mais. Verdade. O R7 também noticiou que a Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado aprovou um projeto que aumenta a segurança para crianças e adolescentes na internet. A proposta agora vai para a Câmara dos Deputados. É uma notícia boa em meio a tanta turbulência. É muito importante que o Congresso proteja as crianças e adolescentes no mundo digital, criando mecanismos para garantir um uso mais seguro e responsável da internet. Falando em proteção, o presidente Lula comentou sobre o pente fino aos benefícios sociais. Ele diz que ninguém pode ser malandro a ponto de receber um benefício que não tem direito. Saiu no Metrópolis. Foi durante um evento no Palácio do Planalto. É importante o governo se preocupar em combater fraude, garantir que os benefícios cheguem a quem realmente precisa. Sim. Mas não basta só falar. Tem que tomar medidas efetivas de fiscalização e controle. Evitar o desperdício de dinheiro público. E o ministro Rui Costa, em declaração ao Metrópolis, criticou o mercado financeiro e o Banco Central. Diz que a culpa da alta do dólar é um boicote ao governo. Mais uma vez, procurando culpados fora do governo para a crise econômica, em vez de assumir a responsabilidade pelas decisões. Essa postura só piora a instabilidade e a desconfiança. Essa alta do dólar já está impactando o dia a dia dos brasileiros. Com o aumento do preço dos produtos importados e a desvalorização do real. O impacto é grande, já está no bolso do consumidor. Aumento do custo de vida, perda de poder de compra, insegurança com o futuro. As consequências dessa crise econômica. E a pergunta que fica é: qual o futuro da economia brasileira? O futuro depende da capacidade do governo de controlar os gastos, da estabilidade política, da confiança do mercado e da volta do crescimento. Só o tempo vai dizer se as medidas adotadas serão suficientes para superar essa crise. E a gente continua acompanhando de perto essa situação, trazendo as informações e análises mais importantes sobre a economia brasileira.
É importante a gente se manter informado, acompanhando os desdobramentos da crise, entendendo o impacto das decisões políticas e econômicas na nossa vida. E voltando ao pacote fiscal, Pedro, essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 me chama a atenção. O ministro Haddad falou que essa seria a maior reforma tributária da renda da história. Saiu no poder 360. Mas e aí? De onde vai sair o dinheiro para cobrir essa isenção sem afetar o ajuste fiscal? É a grande pergunta, Carmen. O governo diz que vai compensar essa perda com a taxação de quem ganha acima de R$50.000 por mês, só que essa proposta ainda precisa passar pelo Congresso. E a gente sabe que não vai ser fácil, né? Principalmente em ano eleitoral. E o mercado já está de olho. O Felipe Salto, o economista-chefe da Warren Investimentos, alertou que a isenção do IR pode acabar gerando perda de receita e inviabilizar o objetivo de equilibrar as contas públicas. É um risco grande que pode piorar a crise fiscal. Faz sentido o mercado ficar preocupado. A gente está falando de uma renúncia fiscal enorme no momento que pede muito cuidado com as contas públicas. E não foi só a isenção do IR que gerou polêmica. A limitação do crescimento do salário mínimo também está sendo criticada. Verdade. O governo quer limitar o reajuste do salário mínimo a 2,5% por ano, de acordo com o novo arcabouço fiscal. Pode até gerar economia para os cofres públicos, mas vai ter um impacto negativo na renda de quem depende do mínimo. E a restrição do abono salarial também preocupa. O governo quer limitar o benefício para quem ganha até R$ 2.640, o valor que vai ser corrigido pela inflação nos próximos anos. É mais uma medida para diminuir o número de pessoas que recebem o benefício e gerar economia para o governo. Mas, na prática, isso pode prejudicar os trabalhadores de baixa renda que contam com esse dinheiro extra. O governo corta benefícios de um lado e dá isenções do outro, difícil de entender. Outro ponto que chamou a atenção foi a proposta de taxar fundos exclusivos e os super ricos, uma bandeira antiga da esquerda. Aumentar a arrecadação e diminuir a desigualdade social são objetivos importantes, mas será que esse é o melhor jeito de fazer isso? A taxação de super ricos é um assunto complicado e polêmico, é uma medida popular, mas pode fazer com que o dinheiro vá para fora do país e desestimular investimentos no Brasil? Tem que analisar bem os impactos antes de colocar em prática. E o mercado financeiro reagiu forte ao pacote fiscal. Dólar subindo, bolsa caindo e a curva de juros futuros subindo também. Um cenário de incerteza e desconfiança. O mercado esperava medidas mais fortes para controlar os gastos públicos e diminuir o déficit. O pacote até tem algumas medidas importantes, mas foi considerado fraco. Insuficiente para mudar a situação das contas públicas. Parece que o governo está improvisando, sem um plano claro para enfrentar a crise. Agora, será que o governo vai ter força para aprovar tudo isso no Congresso? A base aliada é dividida, o que pode dificultar a aprovação das medidas mais impopulares, como a taxação de super ricos. A aprovação do pacote fiscal vai ser um teste importante para o governo. O Congresso é um lugar de negociação e as medidas podem mudar bastante durante a tramitação. E com as eleições chegando, a pressão em cima dos parlamentares vai ser ainda maior. Enquanto isso, a economia brasileira continua parada. Inflação alta, desemprego alto e o crescimento econômico fraco. A situação é difícil e precisa de medidas urgentes para arrumar as contas públicas, controlar a inflação e fazer a economia crescer. É um momento decisivo para o Brasil. As decisões que forem tomadas agora vão ter um impacto grande no futuro do país. É preciso agir com responsabilidade, buscando soluções que ajudem todos os brasileiros, sem comprometer as contas públicas. No fim das contas, Carmen, como essa crise toda impacta o dia a dia do brasileiro. Afinal, é a população que sente os efeitos da inflação, do desemprego, da desvalorização do real. É verdade. Quem paga a conta no final é o cidadão comum. O preço da comida vai lá para cima, o dinheiro vale menos, fica mais difícil conseguir emprego. E essa crise de confiança, com o dólar subindo e a incerteza no ar, afeta todo mundo, de um jeito ou de outro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que não acredita em bala de prata. Saiu no Globo. Ele acha que o mercado precisa rever as expectativas em relação à economia brasileira e se diz confiante de que o governo vai conseguir controlar a situação. Será que essa confiança vai se transformar em ações concretas? O governo fala bonito, mas precisa mostrar resultados. Não adianta só dizer que está tudo bem. Eles precisam apresentar um plano de verdade para diminuir os gastos, fazer a economia crescer e, principalmente, garantir a estabilidade. Sem isso, o mercado e a população vão continuar sem confiança. O grande desafio agora é conciliar o ajuste fiscal com a necessidade de investir em desenvolvimento social e econômico. Cortar gastos é importante para equilibrar as contas, mas isso não pode prejudicar os mais pobres nem impedir o crescimento da economia. É um desafio tanto. O governo precisa encontrar um jeito de reduzir o déficit público sem sacrificar áreas importantes como saúde, educação e infraestrutura. Ao mesmo tempo, precisa criar um ambiente que atrai investimentos privados, que são essenciais para o crescimento da economia. E nós, como cidadãos, também temos um papel importante nisso tudo.
Precisamos manter informados, acompanhar o debate público e cobrar dos nossos representantes ações que beneficiem a todos. A apatia e a omissão só pioram a crise. Com certeza. A participação da sociedade é fundamental para construir um país mais justo, próspero e sustentável. A gente não pode ficar parado nesse momento. É por isso que o Destare se dedica a trazer informação de qualidade, com análises aprofundadas que ajudam você a entender o Brasil e o mundo. A gente acredita que a informação é a base para construir uma sociedade mais consciente e engajada. É isso aí. A gente espera que com essa análise da crise econômica, você tenha mais clareza sobre a situação atual e se sinta mais preparado para enfrentar os desafios que estão por vir. Esperamos que sim. A gente se encontra na próxima semana, aqui no Adessari, para continuar desvendando os principais acontecimentos e te ajudar a entender esse mundo complexo que a gente vive. Até a próxima!